Bem, meus amigos, minhas amigas, vamos então agora com uma revisãozinha rápida. Direito do consumidor. Quando você lê o artigo primeiro, ele fala que o código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, né? Não poderia ser diferente, de ordem pública e interesse social. O que são normas de ordem pública e interesse social, pessoal? São normas cogentes de aplicação obrigatória. Então, ele pode perguntar para você: o juiz pode, então, aplicar normas do CDC de ofício, sem ser provocado? Em princípio, sim, mas cuidado com a súmula 381 do STJ. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador, primeiro, segundo grau, tribunais superiores, conhecer de ofício a abusividade de cláusulas. Essa súmula falou em contratos bancários, mas depois o STJ estendeu essa proibição para todos os contratos. Ok? Muito bem. Quando a gente fala em relação de consumo, você já percebeu que o Código de Defesa do Consumidor ele abriu a relação. E quanto que o Código Civil, a relação ela é mais restrita, né? Exige agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Lembre-se que no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode ser pessoa física, só que não tem idade. Se alguém com 10 anos aparecer no supermercado e comprar algo e pagar, o caixa não vai falar você não pode porque você não é agente capaz. Relação de consumo vai de zero. Como zero? Então, quantos bebês que nascem e daí 10 minutos às vezes estão fazendo uma cirurgia nele? Com 10 minutos ele é consumidor. Ele está passando por uma operação. Mais que isso, o código ele foi feito num momento que não tinha internet, que não tinha celular. Eu pergunto para você, já existe ou não intervenção cirúrgica no feto, dentro da barriga, para consertar alguma coisa? Que é maravilhoso, né? A ciência é maravilhosa. Sim, então veja, o nascituro ele é consumidor, mas ele não nasceu. Mas lembra que o Código Civil ele preserva, né? Ele garante todos os direitos desde a concepção. Então, se numa intervenção dessa acontecer algo, quando houver o nascimento, é claro que o bebê não tem capacidade para estar em juízo, mas eu não estou falando isso, estou falando que ele é consumidor. Só que a prestação de serviço defeituosa aconteceu quando ele estava em quando ele estava na gestação. Olha que interessante, né? E se ele perguntar para você qual é a teoria que nós aplicamos? Então, pessoa física ou jurídica, e o artigo segundo fala adquire ou utiliza. Perceba que essa dicotomia do Código Civil, olha bem, no Código Civil brasileiro eu tenho quem interveio no negócio vai invocar responsabilidade contratual, não é isso? E quem foi afetado, mas não interveio no negócio, ele vai invocar a responsabilidade extracontratual. No Código de Defesa do Consumidor não é assim. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor diz que é consumidor, segundo o caput, quem adquire é aquele que fez o negócio ou só aquele que utiliza. Então, eu tenho várias classes de consumidor na PUC, né? Então eles perguntam assim, mas qual é a base da responsabilidade? Olha como é interessante. A base da responsabilidade no Código Civil é o contrato. Se você fez o contrato, você vai se valer de uma responsabilidade. Se você foi afetado e não fez outra, no Código de Defesa do Consumidor, a base é a qualidade do produto e do serviço. Não importa se o problema afetou quem adquiriu ou só quem utilizou.
Bom, então se pessoa física ou jurídica pode ser consumidora, se quem adquire ou só quem utiliza são consumidores, onde está então o ponto que diferencia ser consumidor ou não ter uma relação civil? É aquela parte final que fala tem que ser destinatário final. Então, pessoal, para ser consumidor, nós adotamos a teoria finalista. Tem que ser o destinatário fático e econômico do bem. Fático, bem, fático significa o produto ou serviço vem até mim. E econômico significa que o bem morreu em mim. Ele não é um bem de produção, ele é um bem de consumo. Eu não vou revender. Eu não vou utilizar aquele bem para fabricar outra coisa. Então nós usamos a teoria finalista. Mas temos um problema. Nós podemos ter, por exemplo, a Dona Maria, que ela compra todo dia um pouquinho de farinha, um pouquinho de sal, um pouquinho de ovos, e ela faz coxinha, 100 coxinhas para vender. Se você for olhar a teoria finalista, ela, quando vende as 100 coxinhas, ela é fornecedora. E os 100 que compraram coxinha dela são consumidores. Então aqui tem relação de consumo. Mas se ela comprar esses produtos que ela usa para fazer coxinha, se ela comprar de um mercado, de uma empresa, aqui a relação é civil. Por quê? Porque ela não é destinatária final. Mas veja, eu estou falando da Dona Maria, que ganha um salário mínimo por mês, que tem uma vulnerabilidade econômica muito grande e uma vulnerabilidade técnica muito grande. Sabe o que o STJ fez? Ele abrandou o finalismo. Então, quando você tem uma pessoa de baixíssima renda e que praticamente trabalha para viver, o STJ ele tem aplicado o CDC nessa relação inicial. A Dona Maria que compra esses produtos. Teve um caso da Dona Neide, lá em Goiânia, não foi Goiânia, foi no interior de Goiás, que comprou uma máquina de bordar. Não era para ela, era para bordar para fora. E o STJ aplicou a relação de consumo na aquisição da máquina. Você fala em pessoa jurídica, então. Aí também tem a pessoa jurídica, que também levou o STJ a adotar um finalismo temperado, mitigado e relativo. Mas é fácil você guardar. É assim. Vamos imaginar que eu, Luiz Antônio, eu tenho uma empresa que fabrica bolos. Então veja, para fabricar bolos eu tenho que entender do quê? De farinha eu tenho que entender? Sim. Então eu pergunto, farinha é um produto que ele é base do meu negócio? Ele está ligado diretamente ao meu negócio? Sim. Então se a pessoa jurídica adquirir produto ou serviço ligado diretamente na atividade dela, aqui é relação civil. Agora imagine que eu, Luiz Antônio, fabrico bolos, mas eu troquei o sistema de ar-condicionado. Eu pergunto para você, o ar-condicionado ele ajuda na empresa? Claro, fica muito mais agradável. Mas ele diretamente ele é necessário para a fabricação de bolos? Diretamente não. Então, eu não consigo fabricar bolos sem ar-condicionado? Sim. Então veja, ele tem apenas uma alavancagem indireta. Aí se aplica a relação de consumo. Beleza? Bom, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para você. Outra coisa importante: serviços públicos configuram relação de consumo? Sim. Mas todos os serviços públicos são relação de consumo? Todos. Não, pessoal. Então veja, o STJ ele tem um entendimento já pacificado, hein? Ele fala assim: serviços públicos configuram relação de consumo. Todavia,
O serviço público uti-universe, o que é uti-universe? É aquele que é de caráter geral. Então, educação pública, saúde pública, iluminação pública, segurança pública. Isto o Estado ele fornece a todos de maneira indistinta. Não é assim mais para o Luiz e menos para o Ângelo. E esse serviço é prestado com arrecadação fiscal. Então o que o STJ fala? Aqui não tem relação de consumo. Não. A base é fiscal e aplica o Código Tributário Nacional. Esse é o serviço uti-universe. Mas tem o serviço uti-singuli, que é o serviço, né, individualizado. É o serviço específico, não é o de caráter geral. Entendeu? Geralmente o Estado presta esse serviço por meio de concessionárias, permissionárias. Então, por exemplo, né, energia elétrica, gás, água. Aí você fala, aqui tem relação de consumo? Cuidado. Se o pagamento for por taxa, o STJ diz que não tem relação de consumo. Se o pagamento for por tarifa ou preço público, tem. Por isso que energia elétrica, água, gás, pedágio, tudo isso aí é relação de consumo, sim. E cuidado, o STJ autoriza o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais. Embora eu não concorde, eu sou um daqueles consumeristas com um tom bem social, mas ele admite. Desde que tenha havido, né, aviso prévio ao consumidor. Mas aqui eu tenho, o STJ não aceita o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do consumidor é de débitos pretéritos, não é o débito anterior do mês anterior. No mês anterior, avisa e corta, se não pagar. Estão falando assim, débitos que ele apura de 3, 4, um ano atrás, às vezes. Ele não deixa. Se o débito originar-se de uma suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente, vem aí, houve, aqui tem uma fraude. Opa, não pode cortar de jeito nenhum. Tem que abrir um procedimento administrativo para verificar e você não pode, então, utilizar do corte para receber. E se não teve aviso prévio ao consumidor inadimplente. Outra coisa importante, pessoal, lá no artigo 4º na Política Nacional de Relações de Consumo, você tem o princípio mais importante está no inciso 1º, que o consumidor é vulnerável. É isto? Isto. E no artigo 6º, 8º, quando fala de inversão do ônus da prova, fala de hipossuficiência. Então eu quero que você lembre assim, vulnerabilidade do consumidor deriva da Constituição. Porque é a Constituição que fala, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Não é isto? Ok? Então, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Isso é um direito fundamental. Cláusula pétrea. Então, a defesa do consumidor é uma obrigação estatal por lei. A lei é o código. E, se alguém precisa de proteção, ele é vulnerável. Então, não tem como afastar a vulnerabilidade do consumidor. Só que essa vulnerabilidade ela tem um sentido material. Se eu tenho alguém que vai ao mercado e adquire algo de um fornecedor como destinatário final, aí você tem que. Porque, sabe, as pessoas não pensam assim. Veja, João comprou X coisa. Ele é consumidor? Não sei. Por quê?
Porque o João pode ter comprado uma caneta usada minha. Eu sou fornecedor de caneta? Não. Então veja, não adianta João comprar uma caneta minha usada, porque eu não sou fornecedor. Então, João comprando uma caneta minha, essa relação é civil. Então, quando a gente coloca assim, João comprou algo, ele é consumidor? Não sei. Ele comprou de quem? Ah, ele comprou de um fabricante de canetas. Opa, então o fabricante de canetas é fornecedor e o João está caminhando para ser consumidor. Mas aí vem a pergunta: ele comprou essa caneta para ele usar ou para revender? Para revender, então já não tem mais relação de consumo, porque ele não é o destinatário econômico. Não, 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 não. João comprou a caneta para ele utilizar. Bom, então aí eu tenho João, consumidor, é, é, o fornecedor do qual ele comprou, e tem o finalismo. Ele é destinatário final, mas ainda não acabou. Sabe por quê? Porque o consumidor só existe quando ele é vulnerável. Se ele não tiver vulnerabilidade, a relação é civil. Eu sempre me bato isso nas aulas para que você tenha então relação de consumo, tem que ter fornecedor, consumidor, destinação final, fática e econômica, e ter vulnerabilidade em relação àquele que você comprou. Depois que você definiu que tem relação de consumo, aí é possível, num processo, aí é questão processual, ter a inversão do ônus da prova. E quando seria isso? É quando ele for hipossuficiente. Então, hipossuficiência e vulnerabilidade não são a mesma coisa. Porque a vulnerabilidade é DNA para ser consumidor. Hipossuficiência é uma das possibilidades que o juiz tem para apreciar, para inverter o ônus da prova. Então presta atenção que eu sempre uso esta frase. Eu tenho consumidor vulnerável, portanto, que pode ser hipossuficiente. Inverte o ônus da prova. E às vezes não é hipossuficiente. Não inverte o ônus da prova. E ele é consumidor. Pessoal, cuidado com o artigo 6º, 3º, que fala que o consumidor tem direito básico, à informação clara e adequada sobre produtos e serviços, especialmente os riscos que apresentam. E tem um parágrafo único nesse artigo 6º que fala: a informação de que trata o inciso 3º tem que ser acessível à pessoa com deficiência. Eu vou te dar duas situações. Uma associação de defesa de deficiência, eu não gosto nem do nome da associação, é a Associação de Cegos do Estado do Rio. Uma associação de deficientes visuais, né? Entrou com uma ação pedindo, era contra o Santander, pedindo que o Santander tivesse todos os contratos em braille nas agências do Rio, só do Rio de Janeiro. Foi no STJ. Quem foi? Acho que foi o ministro Luiz Felipe Salomão. O ministro Luiz Felipe Salomão disse: mantenho a decisão, porque o juiz deu, TJ do Rio confirmou. O ministro, você vê como é que é, né? Foi buscar a lã e saiu tosquiado. O ministro, ele manteve a decisão e sabe o que ele falou? Já que esse recurso chegou aqui e o STJ tem competência nacional, eu estendo essa decisão para todas as agências bancárias do Santander do Brasil. E dia 19 de setembro, eu estou gravando isso no dia 21, hein? 2 dias atrás, o MP que entrou com ação conseguiu no STF
validação de uma lei do Estado de São Paulo que garante emissão de certidões em braille e todos os cartórios de registro civil do Estado de São Paulo vão ter que atender. É uma lei estadual. Aí foi essa discussão se o Estado podia, se era constitucional ou não. O STF bancou. É constitucional e todo o Estado de São Paulo vai ter que garantir emissão de certidões em braille. Anote isso aí, tá? Caminhando. Pessoal, no artigo 6º, inciso 5º, tem dois direitos que o consumidor tem. No 6º, inciso 5º. Ele tem direito de tem direito à modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e sua revisão por conta de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque é assim, pessoal, quando o artigo 6º, 5º fala modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, é o caso do contrato que já nasceu desproporcional. Aí tem gente que pergunta, mas por que o consumidor assinou? É contrato de adesão. Eu mesmo, quantas vezes eu vejo que o contrato é leonino, mas eu tenho que assinar, porque senão eu não tenho o produto ou serviço. Então, quando vai em juízo, o que vem na causa de pedir? Esse contrato nasceu desequilibrado. Ele se assemelha muito ao Instituto da Lesão do Código Civil, artigo 178. Você lembra do artigo 178 do Código Civil? Só que ele se assemelha, mas não é. Olha bem. O que diz o artigo 178 do Código Civil Brasileiro? Ele fala assim. 178, será que eu falei bobagem? Será? Ué, não é mesmo. Um minuto. Cento e cinquenta e sete. Oh, Deus. 157, anote aí, pessoal. 157, Instituto da Lesão. Onde fui buscar 178. Então presta atenção o que diz o Código Civil, ó. Você vai ver que é semelhante. Então ele fala assim: ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Você fala, é a mesma coisa, não é? Por quê? Porque, veja, no Código Civil, aquele que vai em juízo, ele tem que provar duas coisas. Primeiro, e ele que prova. Ele tem que provar que ele estava sob premente necessidade ou era inexperiente. Primeiro. Segundo, desproporcionalidade. São dois requisitos para o Instituto da Lesão. E a prova é ele quem faz. No Código de Defesa do Consumidor, o sujeito ele já é considerado inexperiente. Por quê? Porque ele é vulnerável. Então isso ele não precisa provar, não. Então qual é a única coisa que o consumidor precisa provar em juízo quando ele quer modificar uma cláusula contratual? Desproporcionalidade. E o juiz pode inverter o ônus da prova. Então, pode ser que o juiz diga: empresa, fornecedor, demonstre que esse contrato nasceu proporcional.
E a segunda parte, revisão por conta de fato superveniente. Então é assim, a segunda parte é um fato superveniente que trouxe onerosidade excessiva. Aí você fala, isso aí é a teoria da imprevisão, é a cláusula rebus sic stantibus. Não é. Por quê? Vamos ler o artigo 478, você vai ver. Parecido, mas não é. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa. O Código Civil fala de uma das partes. O Código de Defesa do Consumidor é só para o consumidor. Com extrema vantagem para outra. O Código de Defesa do Consumidor não exige extrema vantagem. Ele exige vantagem. Em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. O Código de Defesa do Consumidor não exige que seja um acontecimento extraordinário e imprevisível. Ainda que tenha sido previsto, o Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusula. Só que ainda no 478 fala, pode o devedor pedir a resolução do contrato. E no Código de Defesa do Consumidor, o princípio é da continuidade do contrato. É mudar para continuar. Então, cuidado, porque às vezes eles falam, isso aqui é exatamente a cláusula rebus sic stantibus. Não. Outra coisa, pessoal. Sexto oitavo. Tem gente que pergunta, qual é o direito básico do consumidor no sexto oitavo? É a inversão do ônus da prova. Está errado. Porque quando você pega o sexto oitavo, lá fala, o consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos. Esse é o direito básico. Inclusive inversão. Então, inversão do ônus da prova é um dos facilitadores. Cabível a critério do juiz, se a alegação for verossímil ou consumidor hipossuficiente. Então, primeira coisa, se você pegar o sexto oitavo, você vai ver que ele fala que essa inversão do ônus da prova só pode ser em favor do consumidor. Inclusive, quando você pega o artigo 51, inciso 6º, se a inversão do ônus da prova for contra o consumidor, a cláusula que estabeleceu isso é abusiva. Então tem que ser inversão do ônus da prova a favor do consumidor e só no processo civil. Porque no processo penal é o promotor que tem que fazer a prova. E no processo administrativo, geralmente é o infrator. Por quê? Porque você tem um auto de infração. Aí eu quero que você entenda que quando a lei falar critério do juiz, olhe o que o STJ já decidiu. A expressão a critério de juiz não põe a seu talante a determinação da inversão do ônus probatório. Ou seja, eu quero que você entenda que isso é o STJ. Quando a lei falar critério de juiz, não é discricionariedade absoluta. O STJ fala, apenas evidencia que a medida será ou não determinada caso a caso. Então, veja, se perguntar para você, inversão do ônus da prova é obrigatória em toda relação de consumo? Não. Ela é automática? Não. Perdão. O consumidor tem direito à inversão do ônus da prova? Calma. Porque, veja, quando fala a critério do juiz, não significa que você tem a liberdade de inverter ou não. Apenas evidencia que a medida será ou não determinada caso a caso, de acordo com uma avaliação motivada que o juiz vai fazer, se tem verossimilhança ou hipossuficiência. Você vai ter que fundamentar. Ok? Mas aí tem uma coisa que o STJ fala, nesse julgado que eu vou te dar agora. O ministro Herman Benjamin ele fala assim, vamos imaginar, presta atenção, hein? Vamos imaginar que o juiz enxergou verossimilhança ou hipossuficiência. Ele deve ou pode inverter o ônus da prova? Ele enxergou. Ele viu.
Então, eu quero que você... Sabe quem que ele fala nesse recurso especial? Se o juiz vislumbrar verossimilhança ou hipossuficiência, aí ele é obrigado a inverter. Por quê? Porque é direito do consumidor. Porque se o juiz enxerga verossimilhança ou hipossuficiência e ele não inverte, ele está tolhendo um direito do consumidor. Cadê a proteção do estatal? Isso foi no recurso especial 773171 do Rio Grande do Norte. E foi nesse julgado que o STJ disse, né? Cabe de maneira absoluta a inversão do ônus da prova para os legitimados ativos de ação civil pública consumerista, exemplo MP. Era o caso que estava sendo discutido. Sabe por quê? Porque ele falou assim: a lei não exige hipossuficiência da instituição que está agindo como substituta. A hipossuficiência é da coletividade ou do grupo que está sendo defendido. Bom, vamos à frente. O CDC, sim, tem uma coisa que eu acabei não pondo aqui, mas cuidado. Tem uma pergunta marota. Vamos imaginar que é um caso de recall. Tá. Aí a empresa faz tudo o que precisa. Atende a portaria do Ministério da Justiça, fala em todo lugar, tudo que tinha que fazer ela faz. Tá. Vamos até chegar ao ponto assim, a empresa mandou para o consumidor um AR e tem a assinatura dele, que ele foi alertado de que ele tem que comparecer para trocar o freio do carro. Só que ele não foi e teve um acidente. A pergunta é: o fornecedor tem que indenizar ou não? Então, a tendência é falar, claro que não, é culpa exclusiva do consumidor. Não é. Lembra que no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3, ele fala: o fabricante, o produtor, o construtor ou o importador só não será responsabilizado quando, primeiro, não colocou o produto no mercado, o produto não é dele. Nesse caso, o produto é dele, porque ele que fez o carro. Que o defeito inexiste, tanto existe que ele alertou o consumidor. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Sabe quem que o STJ fala? A culpa não foi exclusiva do consumidor. Por quê? Quem fez o carro com o freio com problema? Foi a montadora. Então é culpa concorrente. Então, meus amigos, quando a empresa prova que fez tudo o que devia e o consumidor não foi, o juiz vai mandar indenizar, só que ele diminui o quantum porque houve participação do consumidor no evento danoso. Cuidado, hein? Outra coisa, o artigo 12, o 13 e o 14, quando fala de fato do produto ou do serviço, ele escreve que a responsabilidade é sem culpa, é objetiva. Perfeito? Só do profissional liberal que é subjetiva, é uma exceção, e só que tem um detalhe, né? É subjetiva, mas continua sendo relação de consumo. Tá. Quando você chega no vício, o artigo 18, 19 e 20, ele não fala que a responsabilidade é independentemente de culpa. Então aí vem a pergunta: será que então, como o legislador não colocou nada, será que não é subjetiva? É objetiva. Lê o 23. O artigo 23 fala: a ignorância do fornecedor sobre os vícios. Ignorância é subjetivo, saber ou não saber do vício. A ignorância do fornecedor sobre o vício de qualidade não o exime de responsabilidade. Então, o artigo 23, ali é que está, não está assim expresso, mas você retira do artigo 23 que todo vício também tem natureza, a responsabilidade tem natureza objetiva.
Um ponto que incomoda muito o Ministério Público, mas não tem jeito, porque o STJ também abraçou isso, os juízes sempre aplicaram e o STJ. O artigo 18, no seu parágrafo 6º, ele fala que são impróprios ao uso e consumo produto com prazo de validade vencido. Então, mas e na Lei 8.137/90, no artigo, acho que é o artigo 9º, eu só não lembro qual é o inciso, tá? Na Lei 8.137/90, não, é o artigo 7º, inciso 9º, fala assim, que é crime contra o consumidor expor à venda, vender produto impróprio ao uso e consumo. O Ministério Público entende que se o fornecedor deixar um produto com prazo de validade vencido na gôndola, já é o crime. Por quê? Porque esse artigo 7º, inciso 9º, é uma norma penal em branco. E o artigo 18, parágrafo 6º do Código de Defesa do Consumidor é uma norma própria para complementar essa norma penal em branco, porque aqui está escrito, são impróprios ao uso e consumo produto com prazo de validade vencido. Então o Ministério Público sempre defendeu a seguinte tese: expôs à venda, vendeu produto com prazo de validade vencido, tem o crime do artigo 7º, inciso 9º da Lei 8.137/90. Pena de 2 a 5, hein? Não é muito, mas não é pouco. Os juízes passaram a entender que tem que ter perícia para ver se o produto tem problema, mesmo vencido. Porque a gente entende que é uma impropriedade normativa. A norma está dizendo que é. É como dizer, menor de 18 anos é inimputável. Então o MP sempre defendeu que é uma impropriedade normativa. A lei diz que é impróprio. Não tem que passar por nada. Os juízes dizem que precisa fazer e o STJ também diz que precisa fazer. Então, esse é um entendimento jurisprudencial. Cuidado, pessoal, com aquela história de fortuito interno e externo. Na verdade, fortuito não é caso fortuito. Não, não. Fortuito interno e externo é um debate sobre nexo causal. Então, veja. O que é fortuito? Eu vou ler para você. Eu escrevi um artigo e eu prefiro ler para você porque está bem condensado. Ó. Doutrina e jurisprudência entendem que não há exclusão de responsabilidade no fornecedor nos casos em que os danos são derivados de riscos inerentes à própria atividade. Então, você tem risco que é inerente à atividade. Por exemplo, banco. Qual é o risco que é inerente à atividade bancária? Alguém entra lá armado para roubar. Então o que acontece? É fortuito interno. Se tem fortuito interno, não há exclusão de responsabilidade. Por isso que no banco não adianta. No banco não, no estacionamento. Já o fortuito externo, que é algo alheio, tem força liberatória e exclui a responsabilidade do fornecedor, porque rompe o nexo causal. Mas olha bem, pessoal, eu tive um caso de uma agência bancária, ela fez um convênio com estacionamento a 150 metros. Não era na agência. E o sujeito sacou o dinheiro, carimbaram o ticket e ele foi pegar o carro dele a 150 metros. E ele foi roubado. O STJ, foi até o STJ entendeu que por conta do vínculo que havia entre banco e estacionamento, havia fortuito interno. E às vezes algo que é externo vira interno, viu? Um dia eu fui numa loja e estava com bolsa. Nem eu ia comprar roupa. O pessoal que estava comigo quis experimentar.
Aí a gerente, muito solícita, disse para mim: o senhor quer que eu guardo a sua bolsa? O senhor ficar livre? Eu falei assim, ela não entendeu muito bem, mas eu falei assim: se a senhora guardar minha bolsa e alguém entrar e furtar minha bolsa ou roubar a minha bolsa, a loja paga? Ela falou: claro que não. Eu falei: então a senhora não se ofereça para guardar. Por quê? Porque no momento que a senhora ofereceu a segurança para mim e eu entreguei a bolsa para a senhora, o fortuito que seria externo virou interno. Porque ela me deu a segurança. E cuidado que tem uma súmula 479 do STJ que diz: as instituições financeiras respondem objetivamente por qualquer dano gerado por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro nas operações bancárias, porque o banco não quer pagar. A hora que você tem o dinheiro que sai da tua conta, não, isso é responsabilidade sua, você que X, você que Y. Ó, que eu tenho mais para falar para você, né? Meia hora passa numa velocidade. Ah, cuidado, pessoal. Você lembra que eu tenho, né? Qual é o prazo que eu tenho? Quando eu tenho vício, né? Vício, artigo 26, que é decadência, eu tenho 30 dias produto ou serviço não durável, 90 durável. Quando que começa a contar o prazo da entrega efetiva do produto, ok? E do término da prestação, da execução do serviço. E como é que você breca o prazo decadencial? Obstam a decadência. Cuidado. Obstar há 15 anos atrás era suspender. Então, se o consumidor fosse reclamar no 89º dia, se o fornecedor dissesse para ele: não vou consertar, ele tinha só mais um dia para entrar com a ação. Por que não é? Porque suspendeu no 89º. Só que hoje a jurisprudência fala que obstar não é suspender, é interromper, zera. Então, obstam a decadência a reclamação comprovadamente feita pelo consumidor, comprovada, até a resposta negativa do fornecedor. Mas tratando de vício oculto, esse prazo decadencial ele começa a contar do dia que surgiu o problema. Então ali vai ter o prazo de 30 dias se for produto ou serviço não durável, 90 se for durável. Agora, cuidado que tem aqui uma súmula do STJ. A decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimento sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. O que mais? Ah, sim, presta atenção. A terceira turma do STJ reformou um acórdão do TJ de São Paulo que tinha aplicado prescrição de 3 anos, que está no Código Civil, para um pedido de indenização por falhas aparentes de construção em imóvel vendido na planta. Por unanimidade, o STJ concluiu que, como não há prazo específico no CDC, regulando a indenização por inadimplemento contratual, aplica-se um prazo de 10 anos, fixado no artigo 205 do Código Civil. Outro ponto. Se perguntar para você, tem desconsideração da personalidade jurídica? Você fala, tem. E qual é que a gente segue? É o artigo 50 do CDC, 50 do Código Civil? Não. O artigo 50 do Código Civil é a teoria maior. Nós aplicamos a teoria menor, que está no artigo 28, parágrafo 5º. E lembre-se, a teoria menor também aplica no ambiental, hein? Está no artigo 4º da Lei dos Crimes Ambientais. Mas lei dos crimes ambientais? Sim, gente, fala lei dos crimes ambientais, mas
mas lá tem previsão administrativa e tem previsão civil e processual civil. Então, a teoria menor da desconsideração, que só exige prova de insolvência, ela se aplica no consumo e ambiental. Cuidado com o artigo 38. Tem a publicidade enganosa e abusiva. A enganosa pode ser enganosa por ação e por omissão. Por omissão é quando omite um dado que é essencial. O que é dado essencial? É aquele que, se você soubesse, você talvez não fizesse o negócio. E o artigo 38 fala que o ônus da prova de que a publicidade é verdadeira e que não é abusiva é de quem a patrocina. Só que não é a mesma inversão do artigo 6º e 8º. No artigo 6º e 8º, a inversão é judicial. Ope iudices. É o juiz que analisa se tem aqueles requisitos do 6º e 8º e ele determina. Aqui, a inversão é ope legis. É por força de lei. A lei diz, essa demanda versa o quê? Publicidade enganosa ou abusiva. Quem vai provar que não é enganosa ou abusiva é quem patrocina. Uma pergunta que sempre fazem para a gente é, Luiz, mas cabe aplicar tanto no ambiental, eu não falei isso lá, mas estou falando, no ambiental e do consumidor, a gente pode aplicar a teoria da carga dinâmica de prova do artigo 373 do CPC? Lógico. Lógico, perfeitamente. Nas práticas abusivas, atenção com o artigo 39.1, que negócio de venda casada e tal. Tem uma súmula do STJ, 473. O mutuário do sistema financeiro de habitação não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Banco de dados e cadastro de consumidores. Anote aí. Leia, decore 4 súmulas. Por favor. 323 do STJ, 359 do STJ, 385, 404. 323, 359, 385, 404. Eu acho que... e a última coisa que eu queria lembrar você é o seguinte. Por caridade, você deu uma lida no artigo 39, quais são as práticas abusivas, e leu o artigo 50, os incisos do artigo 51, quais são as cláusulas abusivas. E por último, leia sobre o superendividamento, especialmente aquela segunda parte, que tem aquela audiência que o juiz marca e o papel do juiz naquela conciliação que acaba acontecendo no superendividamento. Leia aquilo lá, leia. Você tem uma previsão antes, ali no artigo 50 e pouco, que ele fala o que não pode fazer publicidade, dizendo, por exemplo, como fazia a Crefisa, você tem empréstimo aqui e a gente não vai fazer pesquisa no Serasa. Isso é proibido atualmente. Então, antes, ali no artigo 50 e pouco, 54, ali, você tem, então, alguns dispositivos. Só que lá na frente, no artigo 104, ali para frente, ali tem o papel do juiz nessa audiência e na confecção do plano de superendividamento. Leia sobre isso. E a última coisa, a teoria do desvio produtivo tem sido aplicado muito agora. Dê uma lida o que é o desvio produtivo.
Porque ele pode perguntar para você. Né? E aquela perda de tempo, inclusive, saiu uma decisão recente falando assim, ó, presta atenção, fala assim, o simples fato de você ficar mais de meia hora esperando o atendimento bancário, só isso não te dá dano moral. Só que ele não não, ele não está falando que você não tem direito a dano moral. Ele só está dizendo isso. Não basta assim, 35 minutos, quero dano moral. Não. Ele fala que não é automático. Foi um julgamento do STJ recente. Mas o juiz vai levar em consideração as circunstâncias, portanto, às vezes um atraso, que, ainda que seja de 5 ou 10 minutos, o juiz, com o entendimento que tem, porque ele é que tem a livre convicção, ele é que vai formar a convicção, ele pode impor, então, dano moral para aquele que ficou ali mais tempo do que o devido. Gente, obrigado, viu? Espero que você aproveite bem. E eu faço o convite, né? Lembra aquele meu Instagram, @lantijur? Tudo isso que eu falei para você, eu pus lá. Tá tudo lá, tá tudo lá. Então, um abraço, boa prova. Desejo muita felicidade para você. Fique bem, viu?